Ronda da Cidade. Oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. O mundo passa por grandes transformações. É preciso evoluir sempre. Nós da Luiz Tintas acompanhamos essas mudanças e evoluímos para fortalecer o nosso elo com você. Atendendo também nossos clientes com ferramentas e EPIs. Modernizamos a nossa marca e trouxemos para ela o que temos de melhor. A alegria e vibração das cores. Transformamos o que você sonha em realidade, encanto e bem-estar. Luiz Tintas. Tintas, ferramentas e EPIs. Olá, sejam todos bem-vindos. O programa Ronda da Cidade começa agora. O nosso jornalismo à sua disposição. Fiquem conosco. Se precisar de nós, nos acione através do nosso WhatsApp, que vai aparecer aqui na sua tela. É 996224547. É esse que aparece aí na sua tela, tá bom? Nos acione. Hoje o programa vai trazer informações do município vizinho de Soretama. Gente, eu cheguei para trabalhar logo cedo e a informação que eu tinha da parte da polícia é que um homicídio foi registrado em Soretama. Deixa eu pedir para a minha produção algumas imagens. Produção, tudo bem? Bem-vindos. Nós temos homicídio em Soretama e a polícia já investigando, não é? Já está investigando. E é uma mulher. Ontem o relato era que uma mulher estava andando por uma das ruas, essa mulher que aparece na nossa tela. Ela estava andando em uma das ruas do bairro Salvador, quando de repente um ônibus passa, na sequência duas pessoas que atiram nesta mulher que apareceu na nossa imagem. Rapidamente os curiosos começaram a se aproximar para ver o que tinha acontecido, e aí o que tinha acontecido era exatamente essa tragédia. Tiros acabaram sendo disparados contra a Jaine dos Santos Brás. O que cerca esse caso? Eu conversei nessa semana com o delegado Fabrício Lucindo e também Tiago Cavalcante, e eles me disseram o seguinte: Soretama, nesse ano de 2021, teve mais homicídios que o mesmo período do ano passado. A diferença de um e outro está em 2. O número seguramente aumenta então para 3. Então agora a comunidade de Soretama mais que nunca quer saber quem cometeu esta atrocidade. Já estão dizendo aqui, a investigação já começou a esmiuçar isso, que trata-se de uma guerrinha de gangues rivais, do controle do tráfico de drogas ali naquela região. E como tem, né? E como tem o tráfico de drogas, a presença do tráfico de drogas. Ainda hoje eu vou falar mais a respeito disso. Mas a cidade de Linhares ontem esteve em luto mais uma vez. Eu tenho algumas imagens de um cortejo que saiu do centro da cidade e foi para um cemitério do município com o corpo do PM, o Sargento Richard. Aí, como aparece na nossa imagem, o PM Richard, Sargento Richard, acabou sendo morto numa troca de tiros, numa suposta troca de tiros no bairro Shell. Nós trouxemos o caso aqui ao longo desta terça-feira última e já é um caso praticamente finalizado, porque a informação que chegou à 16ª Regional, ela acabou sendo confirmada por colegas de força tática que estavam com o Richard no momento em que eles estavam em um estabelecimento comercial do bairro Shell. Exatamente aí, ó. É aí que nós estamos falando. Um estabelecimento comercial do bairro Shell, eles estavam lá. Havia um colega fazendo aniversário, eles desceram, né, estavam logo depois de uma partida de futebol, eles estavam nesse estabelecimento quando foram surpreendidos por um homem de apelido Dudu. E aí houve então a troca de tiros. Nesse beco aí, Dudu acabou sendo morto nessa troca de tiros também. Mas falando a respeito do cortejo, daqui a pouco eu falo a respeito do caso. Coloca lá a imagem do cortejo. O corpo de Richard saiu pelas ruas da cidade de Linhares, né, em cortejo, corpo de bombeiros, veja aí, e muitos moradores dando o último adeus. Eu até disse aqui no programa o seguinte: é um peso gigantesco
é um peso gigantesco para a sociedade quando nós trouxemos aqui a notícia de um PM que morreu numa troca de tiros contra aqueles que viviam à margem da lei. E é essa a sensação que nós temos aqui. Mostrar essa imagem é péssima. É péssima para nós do programa Ronda da Cidade, é péssima para todo mundo, né? Porque nós estamos mostrando um PM que representa o Estado que acabou morrendo por causa de uma troca de tiros. Aí o delegado Tiago Cavalcante já tem esse caso praticamente como elucidado, porque já se sabe o que aconteceu. Existe um boletim de ocorrência que relata aquilo que foi dito aqui, e esse foi o clima que tomou conta da cidade de Linhares. Para você que está fora daqui nos acompanhando, muito obrigado pelo carinho de todos. E este é o delegado que finalizou o caso. Pode voltar aqui para mim. Eu vou reconfirmar já algumas informações a respeito do Dudu, desse rapaz que trocou tiros com a polícia e acabou morrendo. Porque ontem a informação que nós tínhamos era que Dudu estava sendo procurado pela polícia porque tinha envolvimento no caso da morte de Jonas Soprani. Será que a polícia, um dia depois de investigações, confirma essas informações que primeiro foram dadas? Já eu vou trazer esses detalhes dentro do nosso programa. É assim que começamos então, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. Mais um recado muito importante para você logo no começo do programa é o seguinte: muitas pessoas estavam acostumadas em ver o programa numa reprise às 19 horas e 30 minutos. Mas desde essa semana nós tivemos uma mudança no nosso horário. Agora nós começamos às 11 horas e 15 minutos. É mais tempo para te atender com o nosso jornalismo bacana, legal. Então, olha, recado para você que não há mais essa reprise às 19 horas e 30 minutos. Então, o caminho mais prático para você chegar em casa no finalzinho da tarde do seu trabalho e quiser acompanhar o programa Ronda da Cidade, é esse canal que vai aparecer aqui na sua tela, ó, youtube.com/Ronda na Rede. Tem muita gente lá, não é? Milhares de pessoas nos acompanhando através do nosso canal no YouTube. Então, agora você também vai fazer a mesma coisa. Vai para lá. Se inscreva nesse canal e aí você vai ver o programa Ronda da Cidade quantas vezes quiser, muito mais prático. Pode ver inclusive no seu smartphone, no seu tablet. Então, olha, facebook.com/Ronda na Rede também é uma de nossas redes sociais, mas principalmente o nosso canal no YouTube, youtube.com/Ronda na Rede. E o nosso YouTube, hein? Aliás, o nosso YouTube não, o nosso Instagram, bombando. Então você também pode se inscrever. Oséias Farias Oficial. É só colocar lá, Oséias Farias Oficial, e se inscreva também no nosso Instagram. É assim que dizem, né? Instagram. Gente, vamos voltar a falar do caso do homicídio lá de Soretama. Chega agora uma confirmação importantíssima a respeito desse caso. Eu já disse aqui que o município de Soretama tem, segundo os dados da 16ª Delegacia Regional, Soretama já tem 3 casos de homicídios a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Ontem, à tarde, era por volta do início da tarde, quando Jaine dos Santos Brás, que apareceu na imagem caída ao chão, acabou sendo morta por desconhecidos. Até agora, desconhecidos. A polícia, pelo menos, não falou a respeito de suspeitos. Ela não falou disso. Mas populares, olha isso, populares já disseram que exatamente no momento do crime foram vistas 2 pessoas, 2 jovens, que estavam ainda atirando em Jaine e depois correram, sumiram. Foi no bairro Salvador. A informação nova que nós temos aqui é que a polícia confirmou que Jaine teria ligação com o tráfico de drogas. Jaine teria ligação com o tráfico de drogas. Isso é investigação, viu, gente? Nós estamos acompanhando aqui detalhes de investigações, né, que agora a gente está trazendo aqui da parte da polícia, que começou a levantar o caso. Quem era a vítima, por onde passava, por onde andava, tudo isso aí, detalhes importantes. Então, dentro desse levantamento,
Dentro desse levantamento que foi feito, a polícia já consegue determinar que Jaine, que apareceu na nossa imagem, ela estava envolvida com o tráfico de drogas naquela região. Péssimo, né? Péssimo. Porque aí a polícia já tem uma veia, ela já tem um modus operandi de agir com relação às investigações que vai explicar muita coisa. Vai explicar muita coisa. E é aquela história que a gente já disse aqui. Quem entra no tráfico de drogas pode a qualquer momento passar por isso. Eu já vi isso um monte de vezes. Não seria a primeira vez. Não seria a primeira vez. Então, o homicídio continua sendo apurado pela polícia. Continua sendo apurado pela polícia, mas já foi levantado que havia, inclusive em desfavor dela, um mandado. Eu estou recebendo aqui informações. Tinha um mandado de prisão contra Jaine. É o que já confirmou a polícia dentro desse contexto das investigações. Então, agora nós vamos acompanhar. Mas Soretama, hein? Soretama com mais homicídios em relação ao mesmo período do ano passado. É um absurdo, mas é isso aí. Gente, olha, eu vou trazer agora informações, confirmando informações que eu levantei aqui sobre o caso do Dudu, do bairro Shell. Saindo de Soretama, vindo aqui para a cidade de Linhares. O caso do jovem que morreu no beco lá do bairro Shell. Eu perguntei agora há pouco aqui se estão confirmadas as informações primeiras que foram passadas pela polícia, né? As primeiras informações, dando conta de que Dudu, de fato, era o homem procurado pela polícia e que tinha envolvimento com o caso Jonas Soprano. Bem, a informação está 100% confirmada. E aí essa setinha que eu estou mostrando aí, direcionando para essa arma do crime, né? Arma de crimes, né? Arma de crimes. O delegado Tiago Cavalcante confirmou oficialmente que a arma foi recolhida sim, e ela já foi para exame balístico. Exame balístico, né? Ela já seguiu, portanto, para exame balístico, porque foi dessa arma, segundo a polícia, não há 100% de certeza nisso, mas foi dessa arma que os tiros que tiraram a vida de Jonas Soprano partiram. E, segundo consta, Dudu também estaria envolvido nisso aí. São investigações que nós estamos acompanhando aqui do programa Ronda da Cidade. Gente, daqui a pouco de volta com outras notícias, outras informações. É mais tempo do nosso jornalismo para tratar casos policiais. O jornalismo que você precisa passa pelo programa Ronda. Eu volto já. Gente, de volta, e eu quero abraçar a todos que nos acompanham todos os dias. Tem uma galera bacana nos acompanhando. Daqui a pouco eu vou ler os WhatsApps que estão chegando aí. Eu vou ler já já. Eu vou falar sobre Horta do Iazes, essa galera bacana do Iazes. Esses dias, aliás, estava eu acompanhando que os internos, sócio-educandos, eu aprendi que deve-se dizer sócio-educandos. Sócio-educandos do Iazes plantam hortas diversas e chega um período ali do mês que eles doam essas plantações para os seus familiares. Olha que coisa bacana. Eu tenho umas imagens aí, antes de mostrar a matéria, se tiver eu gostaria de mostrar. É fantástico, eu já fui lá, já visitei, vale a pena você que não visitou. O Iazes de Linhares hoje já não é mais aquele Iazes com aquele monte de ocorrências policiais, motim de um lado, motim do outro, gente ferida de um lado do outro. Não, a realidade do Iazes é outra. E isso eu posso dizer, eu posso garantir. A realidade do nosso Iazes é completamente outra. Veja isso aí, ó. É uma praça, não é? É uma praça dentro do Iazes. E sabe quem construiu? Claro que com esforços de uma diretoria que corre atrás, né? É uma diretoria que corre atrás, mas os próprios sócio-educandos ajudando ali. E essa horta tem a mesma realidade. É a mesma coisa. Então é uma matéria muito bacana que eu vou trazer já já. Vamos voltar a falar do caso do Richard. O enterro de ontem contou, obviamente, com as presenças dos colegas, né? Dos colegas que estiveram lá para dar o último adeus ao sargento Richard, que foi assassinado na noite da última segunda-feira numa troca de tiros no bairro Shell.
Vamos saber como é que foi? Quem esteve lá foi o repórter Will Souza. O comando da Polícia Militar falou conosco também. Vamos conferir. O velório do soldado Richard Pereira Rocha aconteceu na tarde desta terça-feira na Igreja Evangélica Batista de Linhares, no bairro Colina. E muitas pessoas compareceram para se despedir. Para o comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar, Richard era um excelente profissional. O sentimento é de perda profunda. Perdemos um excelente policial, um guerreiro. Vai fazer falta a força tática e a todo o efetivo do 12º Batalhão. Policial com 8 anos de serviço, 35 anos de idade, tinha muito ainda a contribuir em prol da segurança pública no município de Linhares. Com certeza a comunidade de Linhares, o linharense perdeu, né? Essa perda desse policial ali, Linhares perdeu muito com isso, a comunidade perdeu, porque ele era assim, um policial exemplar, ele fazia um excelente trabalho, prestava um excelente trabalho à comunidade linharense. Então, assim, a gente representando aqui as entidades, as 37 entidades que representam o Concel, em nome dessas entidades, a gente sente muito a perda desse profissional. Richard foi morto na noite desta segunda-feira. O soldado e outros amigos policiais estavam em um bar após uma partida de futebol, quando foram surpreendidos por um atirador que estava usando touca ninja. Houve uma troca de tiros e Richard foi atingido na cabeça. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Geral de Linhares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Durante a troca de tiros, o atirador também veio a óbito. O sepultamento do soldado aconteceu às 16 horas no cemitério São José. Então é isso, o clima é esse, seguramente vai deixar muita saudade, não é? O sargento Richard, eu não tinha trazido aqui o que disse o comando da Polícia Militar, mas seguramente é uma morte que está sendo lamentada em todo o estado e toda a corporação. O ferimento aí é em toda a corporação da Polícia Militar, disso eu não tenho dúvidas não. Virando a chave agora, eu vou falar da Horta do IASES, que eu já fui lá, já visitei e sei que é um excelente projeto. E ele sócio-educa muitos menores. Vamos saber dos detalhes, então? Põe no ar. No IASES, Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, aqui de Linhares, meninos de 12 a 21 anos, vindos de 31 municípios do estado, têm se dedicado a uma tarefa um tanto diferente, uma horta. Couve, beterraba, cebolinha, coentro são alguns dos exemplos do que plantam os jovens em fase conclusiva das medidas socioeducativas da unidade. Quando você ocupa a cabeça do sócio-educando, você dando um ofício para ele, né? Porque como nós trabalhamos com 31 municípios do norte e noroeste do estado, a maioria da cidade desse sócio-educando trabalha com agricultura. Quando você ensina um ofício para ele, desde o plantio, desde o cuidado, desde a retirada das ervas daninhas e cuidando principalmente dos fungos e cochonilhas que tem nessas folhas com produto natural, você trabalha uma horta que é totalmente orgânica. O projeto nasceu com o objetivo de ajudar as famílias dos socioeducandos. A cada final de semana, cerca de 50 famílias recebem os alimentos. Trazer o sócio-educando para ocupar a sua mente, né, trabalhando a horta e, em contrapartida, oferecendo os kits para a sua própria família para levar para a sua casa no dia de domingo. O trabalho dos socioeducandos geram kits como esse, que aos finais de semana são entregues às famílias. Esse aqui é o meu, que eu vou levar para casa. A horta é de responsabilidade dos próprios internos, que com autonomia e com os auxílios necessários produzem tudo. Essa horta ela é feita em uma rotativa. É tirado os adolescentes fazem a limpeza delas, mas também tem o seu agente que ele é fixo, que ele fica com nós, que ele sabe, ele tem uma noção a mais que nós da horta. Ele pede para nós capinar, para nós limpar, nós planta, nós colhe, nós entrega para as famílias. E eles aprendem tudo, desde como manusear e cuidar dos vegetais que são totalmente orgânicos, a satisfação de ver o que plantaram agora poder ser colhido é grande. Porque isso aqui sai daqui direto para nossa família vem, vê essas hortas aqui, gosta muito, fica muito impressionada. Tem família que chega e chora, né? Que, mas assim, impressionada pelo ver o fruto do nosso Senhor. Porque isso aqui é fruto do nosso suor que nós plantou, eu, os adolescentes ali, todos nós. Mas aqui é todos que vêm, é um rotativo que todos os adolescentes da unidade vêm nessa horta.
O segredo da unidade, que segundo o gerente da instituição já foi temida e que hoje serve de referência, é muito simples. Aqui nessa unidade nós trabalhamos o sócio do cano, a autonomia e responsabilidade, e não o medo. O medo é um obstáculo que ele a qualquer momento pode ser ultrapassado. E o respeito não, o respeito é para toda a vida. Então quando você trata o adolescente com respeito, ele também retribui com respeito. Então, gente, o negócio é o seguinte, valorize. É claro que quem vive à margem da lei, a sociedade já abomina. Mas aqueles que querem se recompor dentro da sociedade, esses aí merecem chances. Socioeducandos que estão querendo mostrar que podem, que têm talento também e que agora precisam ser aproveitados. É um resgate. A verdade é essa, a palavra é essa, é um grande resgate. Vamos falar de coisa boa? Rede Descontão, cadê? Ofertas valendo para hoje. Fica na subida para o mercado municipal, vale a pena você aproveitar. Rede Descontão trazendo ômega 3. Gente, quantas vitaminas não tem o ômega 3, hein? São muitas as vitaminas. Ômega 3 com 60 cápsulas, 2 unidades, R$ 59,00. Aliás, eu estou precisando já de um ômega 3. Eu vou lá, vou passar na Rede Descontão ainda hoje. Leite Ninho Fases, R$ 27,50. Atenção, senhores pais que precisam comprar esse leite aí. Na promoção na Rede Descontão. É isso, daqui a pouco de volta com o programa Ronda da Cidade. Eu volto já já. Estamos de volta com o nosso programa, trazendo informações, agora com muito mais tempo, e você já sabe disso, então fiquem conosco. Eu vou trazer aqui uma notícia falando sobre a taxa de mortes durante os acidentes nas estradas do estado. Aliás, agora, não é? Porque são muitos os acidentes que acontecem de canto a canto. Essa BR-101, então, inclusive daqui a pouco, se tiver como, vamos mostrar a imagem da BR-101? Se tiver como. Vamos mostrar a imagem da nossa querida BR-101, porque o que tem de acidentes é brincadeira nessas estradas. Período após período, a gente percebe que o número de acidentes reduz, mas vem um feriado prolongado, mesmo na pandemia. Olha aí, ó, imagem de BR-101 e agora um flagrante. Ó. Existem algumas obras acontecendo na margem da BR-101, então motoristas precisam ter ao máximo muita atenção. Mas a taxa de mortes durante os acidentes é maior. São dados que foram levantados pelas autoridades em trânsito. E agora nós vamos saber dos detalhes. Veja. Em novembro de 2020, o pastor Cláudio Costa sofreu um grave acidente de carro. Era feriado de finados e ele tinha acabado de deixar os últimos fiéis em casa após um retiro. E quando voltava para a igreja, não imaginava no que estava por vir. E foi nesse cruzamento que tudo aconteceu. O carro do pastor vinha nessa direção, sentido o Polo de Modas da Glória. Já o carro do outro motorista vinha na direção oposta. Ao se aproximar da entrada da igreja, o pastor deu seta. E o outro carro, que vinha em alta velocidade, acabou perdendo o controle da direção, provocando o acidente. Caí, me tiraram do carro, e muito sangue, para todo lado. E um desespero, os fiéis todos em volta, a igreja aqui, esse espaço aqui no cruzamento do lado. E aí o SAMU chegou, que nos levou. E foi aí que o medo da morte bateu. Naquele momento bateu um desespero, ainda mais quando você não sabe onde você está, e você sente tudo girando, você sente o gosto de sangue na boca, você sente tudo, aí você vai apagando. Aquele desespero, ficando tudo dormente. Então, a sensação que você vai apagar e não vai voltar mais. Segundo o pastor, o motorista estava embriagado. Eu tentei, jogar para cá para não estar batendo de frente com ele, mas na verdade acabou batendo. Ele bêbado porque os policiais recusou ele de fazer o teste e também não tinha documento do carro, não tinha nada. A filha chegou querendo acertar, queria dar cheque, mas os policiais não deixaram.
porque o policial disse que podia ter um traumatismo craniano devido à lesão. Dados do Observatório Estadual de Segurança Pública e Defesa Social revelam que até março deste ano, 165 pessoas perderam a vida em decorrência de acidentes de trânsito, um aumento de 6% em comparação ao ano passado. Desse total, 48% são motociclistas. O diretor do Detran falou sobre esses números. Infelizmente, mesmo com a pandemia, o número de acidentes de trânsito nesse período de janeiro a junho deste ano, comparado com o ano anterior, teve um aumento das mortes de trânsito na casa dos 6%, com uma preocupação especial num grande aumento de mortos entre motociclistas. O Detran continua desenvolvendo suas campanhas de massa, para conscientização. Agora, com o retorno das atividades presenciais nas escolas, nossa equipe de educação do trânsito volta a atuar bastante nas escolas. Estávamos fazendo algumas ações mais em campo, abordando veículos, condutores, para reforçar essa conscientização. Ele ressaltou que a ansiedade provocada pela pandemia está fazendo com que as imprudências no trânsito aumentem. Infelizmente, também com a pandemia, as pessoas estão mais ansiosas ao volante. O número de infrações, por exemplo, de avanço de semáforo vermelho, excesso de velocidade, essas infrações cresceram muito nesse tempo da pandemia, o que indica uma conduta do condutor de risco em relação ao trânsito. É preciso que a sociedade se envolva. O caminho é seguir as regras do trânsito. Quando a gente segue as regras em relação à velocidade, principalmente, a ultrapassagem segura e tantas outras, aí a gente tem realmente um trânsito seguro, e é nesse sentido que a gente trabalha, para preservar as vidas. E fica aí a revolta do pastor Cláudio. Nós não estamos levando só nós precisamos de pensar nos outros, dirigir por nós e pelos outros. As pessoas estão muito ansiosas, elas querem resolver e uma correria e não estão pensando no próximo. Então, eu fico assim triste e dá uma revolta de pensar dá a impressão que a vida humana não serve para nada. Isso é muito triste. Então é isso aí. Daqui a pouco eu vou falar da expectativa de venda para a partir desta quarta-feira, por causa do Dia dos Pais. Dia dos Pais é domingo e você já comprou presentão para o seu pai? Pois é, rapaz, eu não sei que surpresa me prepara o Saulo, mas é mais um Dia dos Pais que eu vou passar com ele. Que coisa bacana, legal. E o comércio vive essa expectativa, de aumento nas vendas, principalmente nesses próximos dias. Vamos saber já já. Antes, porém, vamos dividir tela com São Mateus. Teve veículos recuperados em São Mateus, E outras notícias voltadas para este setor de polícia. João Batista, me conta. Olá, Oséias e amigos que acompanham o programa Ronda da Cidade em todo o Espírito Santo. Vamos às últimas informações aqui da nossa região. Podemos começar falando de uma aparente calmaria aqui nas regiões atendidas pelo 13º Batalhão de São Mateus e o 2º Batalhão lá de Nova Venécia. A intensificação do policiamento e a prisão de alguns traficantes têm deixado as ocorrências mais leves. Nas últimas 24 horas, a PM recuperou esse veículo roubado em Jaguaré na tarde de domingo. O carro estava estacionado na rua Tapajós, em Boa Esperança. Em Pinheiros, um homem de 37 anos que estava com essa moto roubada também em Jaguaré no dia 26 de junho foi preso. Contra ele, já havia um mandado de prisão em aberto, por homicídio. Em São Gabriel da Palha, 2 pessoas acusadas de tráfico de 18 e 25 anos foram presas com drogas. E na zona rural de Nova Venécia, uma outra prisão. Um homem de 46 anos foi detido após a polícia constatar que a moto que ele pilotava era produto de roubo na cidade de São Gabriel da Palha. Essas foram as últimas ações registradas pela Polícia Militar aqui na nossa região. Voltamos ao estúdio em Linhares com você. Um grande abraço e a gente volta amanhã, se Deus quiser. Obrigado, João, pelas informações. Agora nós vamos saber expectativa de vendas para o comércio por causa do Dia dos Pais, que é no próximo domingo. Vamos saber dos detalhes. Põe no ar. Estamos na semana do Dia dos Pais e o comércio de Linhares já começa a ficar movimentado.
Mas como em toda data comemorativa e de grande movimento, é preciso ficar atento na hora de ir às compras. E como forma de garantir os direitos dos consumidores, o Procon de Linhares está promovendo durante essa semana fiscalizações em todo o comércio do município. A visita aos fornecedores. E na sexta-feira a gente vai fazer um trabalho aqui no centro de orientação aos consumidores. Na ocasião nós iremos distribuir alguns materiais, né, de divulgação e levar algumas orientações aos consumidores sobre o Dia dos Pais, sobre as precauções que têm que ser tomadas na hora da compra. Com o avanço da vacinação, os comerciantes estão mais animados para as vendas deste ano. Então, há uma expectativa positiva, né? Visto que com a vacinação avançando, automaticamente o comércio ele melhora, porque as pessoas passam a circular mais nas ruas. Estamos com uma expectativa muito boa, porque estamos na pandemia, sim. Mas, porém, já está dando uma amenizada, as pessoas estão voltando a comprar. E aqui na loja também a gente tem muitas promoções, então estamos numa expectativa muito boa para o Dia dos Pais. E como todo bom brasileiro, as compras costumam ser deixadas para a última hora por algumas pessoas. Mas para ficarem livres de complicações, o melhor mesmo é se organizar. E para os atrasadinhos ou até mesmo os que não têm tempo para ir às compras durante a semana, o comércio estará funcionando em horário especial. Então, durante a semana o horário é normal, né? De 8 às 18. E no sábado, como já está acordado, né? Vai ser de 8 às 16. Esse horário alongado é para possibilitar as famílias a comprar o presente dos papais, né? O cuidado e a atenção nessas épocas devem ser redobrados para evitar que essa data, ao invés de ser especial, cause dor de cabeça. Com certeza, quando há uma grande procura no comércio, surge também, né, consequentemente, muitos problemas. Então o consumidor deve estar atento na hora da compra, né, exigir nota fiscal, as condições de venda, sobre troca de mercadoria, que é muito importante. Geralmente os problemas que acarretam mais nessa ocasião é em relação à troca, né? Que há presente, nem sempre o presente agrada, né? Então procura-se a loja para trocar e às vezes acontece problema. Então a gente orienta o consumidor na hora da compra, procurar saber qual que é a política de troca da loja, que a loja não é obrigada a trocar mercadoria que não tenha defeito. Mas se ela faz prática da troca, ela vai ter que trocar. Mas ela põe algumas condições, né? E o consumidor tem que estar atento a isso. Tomara que seja um Dia dos Pais bem bom, que além do presente você dê a valorização que ele precisa ter como seu pai, tá bom, gente? É isso aí. O programa Ronda da Cidade fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Ronda da Cidade. Oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. O mundo passa por grandes transformações. É preciso evoluir sempre. Nós da Luiz Tintas acompanhamos essas mudanças e evoluímos para fortalecer o nosso elo com você, atendendo também nossos clientes com ferramentas e EPIs. Modernizamos a nossa marca e trouxemos para ela o que temos de melhor: a alegria e vibração das cores. Transformamos o que você sonha em realidade, encanto e bem-estar. Luiz Tintas. Tintas, ferramentas e EPIs.